Se as suas visualizações nos stories só estão caindo cada vez mais, hoje eu vou te ajudar a mudar isso. Olá, amigos e seguidores! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rafaela Tozelli e eu tenho dois Instagrams, um dedicado ao estilo de vida saudável e o outro dedicado a marketing digital, principalmente relacionado ao Instagram, motivação e crescimento e desenvolvimento pessoal. Bom, fato é que desde que o Story foi lançado, tem cada vez mais diminuído o número de visualizações. Pode ver que há uns 2 anos atrás as suas visualizações provavelmente eram muito maiores do que são hoje. Mas isso porque o Instagram vive constantemente mudando, se atualizando e enfim. E pra gente conseguir driblar essa diminuição nas nossas visualizações, tem 5 coisas que eu quero ensinar pra você hoje. E a primeira delas é: você tem que prestar atenção nas suas métricas no Story. O que isso quer dizer? Quando você grava lá Story, eu vou deixar a telinha aqui, ó, pra vocês verem. Quando você grava Story, ó, vou até pegar aqui na minha telinha pra vocês entenderem melhor. Vai tá lá, ó, você abriu o seu Story, né? Tem essa partezinha que tem uns gráficozinhos assim. E aí, você tem as interações que vai mostrar quantos cliques teve no link quando você coloca aquele arrasta pra cima, visitas ao seu perfil, beleza. Só que o que você deve olhar? A descoberta. Na descoberta vão ter algumas coisas muito importantes para você prestar atenção aqui, que é principalmente na navegação, que tá escrito lá, voltar, ou seja, quantas pessoas voltaram no seu story. Toques para avançar, ou seja, quando a gente abre no story daquela pessoa que fala demais e a gente fica assim, isso é toques para avançar. Quantas pessoas foram para o próximo story sem ficar assim, né? E saídas, ou seja, quantas pessoas abriram aquele seu story e fecharam naquele momento, né, que não quiseram mais. E por que isso é tão importante? Porque no momento que você vê que o story teve muita saída, principalmente, e muitos toques para avançar, quer dizer que tem algum problema ali. Se muita gente saiu daquele story, pode significar que ou o seu conteúdo não tá legal, ou você tá falando demais, ou enfim, tem alguns casos que a pessoa não tem tempo, ou vai ver depois, mas assim, se realmente teve uma quantidade grande desses dois principalmente, é porque tem alguma coisa errada. Por isso, a primeira coisa, olhe as suas métricas, presta atenção em quais stories as pessoas estão saindo mais, quais stories elas estão avançando mais e não estão nem te ouvindo, e aí você vai conseguir identificar os principais erros e mudar eles. Entendendo as suas métricas, eu quero te dar os outros 4 passos que vão te ajudar a diminuir esses números, ou seja, as pessoas não saírem de maneira absurda dos seus stories e também não ficar avançando. Por isso, vamos para a segunda dica, que é: poste até 3 a 5 stories no máximo por vez. Quando você começa a postar muito story e principalmente falando, que é meio entediante às vezes, porque tem muita gente que nem tá interessada no assunto que você tá falando, aquilo se torna um pouco entediante, um pouco chato. Ou assim, se tem pessoas que ela tá mais interessada a assistir e fazem os stories mais dinâmicos, um pouco mais rápidos, elas vão assistir aquelas pessoas. E não você que simplesmente pega o celular e fica lá falando meia hora e lotando o seu story com algum assunto específico. Não tô falando que é errado também falar de algum assunto específico, pode falar, mas tenta não fazer isso sempre. Então, se você quer falar especificamente sobre o assunto, falar um pouquinho mais naquele dia, tudo bem, mas não torne isso uma rotina, não faça isso sempre, porque as pessoas cansam de ficar lá meia hora ouvindo você falar e ainda mais quando você fala de maneira lerda. Não faça isso, não pegue e fala assim: oi gente, tudo bem? Então, eu quero falar com vocês hoje. Gente, desculpa, eu pulo tudo, passo tudo ou nem vejo, não tenho paciência. Eu já falei isso aqui no meu Instagram várias vezes. O Instagram, ele é a rede social, o quê? De você ter uma conexão com as outras pessoas, mas também uma rede social rápida, que as pessoas elas não conseguem ficar lá vendo por meia hora algum vídeo, igual o YouTube, por exemplo. Tem gente que faz vlog aqui e vê por 15, 30, 40 minutos até.
Agora, no Instagram as pessoas não gostam disso, elas gostam de coisas rápidas, de coisas ágeis, interessantes, e que elas bateram o olho, acharam interessante, aí elas já assistem. Agora, se elas bateram o olho e não acharam, já passou, entendeu? Por isso que você tem que prestar muita atenção nisso. Utilize todas as ferramentas do Instagram, enquetes, perguntas, GIFs, tudo que você puder. E assim, uma coisa que fez mudar muito nas minhas respostas, porque tem gente que fala, ai, mas e se eu coloco caixinha de pergunta e não chega pergunta? Se eu coloco enquete, as pessoas não votam. Tente fazer perguntas e enquetes mais específicas, que tenham a ver com o seu tema, mas que não sejam tão difíceis ou que exijam que a pessoa pense ou leia. Tenta fazer alguma coisa que é assim, bateu o olho e já votou. Por exemplo, você foi na academia hoje? Sim, não. O seu treino de hoje foi de braço ou de perna? E quando você for fazer pergunta, também pode ser isso. Ah, qual foi o seu treino de hoje? Qual o exercício que você mais pratica? Ou você posta algum prato seu e fala assim, você gosta de alface? Você tem dificuldade para comer bem? Aí, entendeu? Pode colocar tanto enquete quanto perguntas. Porque às vezes você coloca alguma coisa que a pessoa tem que pensar um pouco mais, ela não vai responder. Eu vejo isso muito significativamente no meu Instagram. Quando eu coloco uma enquete que é fácil, por exemplo, você gosta de café? A pessoa responde na hora. Agora, se você coloca algo um pouquinho mais complicado, que ela tem que pensar um pouquinho mais ou que ela não consiga escolher, aí já complica, ela não responde. Por exemplo, quando você coloca uma coisa que eu já coloquei e eu ganhei poucas interações nesse story, foi assim, RBD ou High School Musical? Por quê? São duas bandas muito grandes que tiveram na mesma época e as pessoas não conseguem escolher. E aí pulam um story pra não ter que responder. Eu já fiz isso. E muita gente também fez. Eu fiz até o teste pra poder comprovar isso. Por isso, assim, tente fazer perguntas fáceis, perguntas diretas e que também não exijam a pessoa de pensar muito, que seja algo mais difícil de responder. E claro, que possa estar ligado ao seu conteúdo e te ajudar. Às vezes você pergunta até, vocês querem vídeo de receita ou vídeo de conteúdo? Vocês querem vídeo sobre emagrecimento ou sobre ganho de massa? É legal você colocar essas perguntas para ir conhecendo o seu público e também já vai ganhando engajamento ali no story. E outra coisa também, quando você fizer enquetes, tenta colocar não só uma ou duas, mas várias na sequência, porque quando uma pessoa começa uma enquete, ela não gosta de responder uma ou duas, ela gosta de ficar ali, respondendo várias enquetes. Eu mesma, quando via aqueles stories de enquete, amava, ficava ali, votando em vários, e quando acaba é triste. E às vezes a pessoa fica até esperando mais. Então, talvez seja legal você colocar assim, fazer uma vez por semana várias enquetes, sei lá, umas 10 assim, sabe? Pode colocar bastante, que o pessoal vai responder e vai interagir. Gente, não postar tudo de uma vez. Dá um espaço ali de 1 ou 2 horas. Tenta postar o dia inteiro. Planeja conteúdo pra você postar bem de manhãzinha quando você acordar. Daí um pouquinho mais de tarde, mas ainda ali de manhã. Aí de tarde mesmo e de noite. Isso vai fazer com que aquela sua bolinha sempre fique lá no início. Ou quase sempre. E às vezes até pessoas que não costumam ver a sua bolinha lá no início, ela vai pro começo, porque você tá postando stories com esse espaçamento. Imagina se você posta tudo num determinado horário, sei lá, tudo de manhã. Primeiro que já quebrou aquela regra que eu falei pra vocês, né, de postar até no máximo 5 stories que a pessoa passou dali às vezes não vê. E segundo, que dificulta ela ir lá pro começo. Antes de continuar esse vídeo, eu quero pedir, se vocês estão gostando e querem mais vídeos sobre Instagram aqui, já curte aqui embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para que eu possa saber que vocês querem que eu continue trazendo esses conteúdos assim aqui no canal. Outra coisa também que eu acho muito legal é você postar um videozinho, tipo um takezinho ou uma foto antes do assunto que você vai falar. Porque às vezes a pessoa ela começa vendo seu story, vê que você tá falando de outra coisa, nada a ver, e pula. E quando ela vai ver no dia seguinte, às vezes ela queria ter visto sobre aquele assunto, só que ela não viu porque não sabia que você ia abordar aquele assunto no meio. Sobre um assunto mais específico, o primeiro story faça com que ele chame a atenção. E eu vou dar um bônus aqui, porque na verdade o primeiro item que eu falei foi sobre métricas, que não é muito uma dica, na verdade é mais para você entender sobre os seus stories antes de começar a aplicar o que eu tô falando. Então eu vou dar aqui que na verdade seria a 6ª dica, seguindo a ordem que a gente tá, mas
como as métricas eu não considero ser uma dica, é a quinta dica. Mostre algo novo e simples. As pessoas, elas gostam de aprender alguma coisa com você, ainda mais quando é alguma coisa fácil, que não exige que elas gastem muito tempo. E muitas vezes elas têm que ficar voltando no seu story, ou pausando, ou vendo várias vezes para poder entender realmente direitinho o que você tá fazendo ali para elas fazerem. Um exemplo, eu posto muito no meu story abóbora assada e sempre vem me pedir receita de abóbora assada. E quando eu vou postar, eu não fico gravando um monte de story, ó, gente, é assim, assim, assim. Não, primeiro que eu uso aquela dica que eu falei pra vocês, eu já falo assim, ó, abóbora assada, e coloco o próximo story, né, para as pessoas verem que eu vou falar sobre abóbora assada, e geralmente coloco um bumerangue, alguma coisinha fácil. E se eu vou gravar a receita, né, gravar assim, eu falando, eu tento também garantir que seja poucos stories. Eu coloco tudo escritinho também, ó, picar, lavar, colocar no forno a tantos graus, não sei o que. É uma dica rápida, uma dica fácil, e que se a pessoa quiser fazer, ela vai ter que ir lá voltar no meu story, ver de novo, ou vai ter que ir lá pausar, vai ter que tirar print. Enfim, de alguma maneira ela vai interagir com o que eu tô postando. E é legal você postar essas dicas. Ainda mais, ó, se você fizer, por exemplo, um quadro dando dicas rápidas sobre alguma coisa todos os dias, isso é muito legal, porque garante que as pessoas realmente ela esteja lá para ver as dicas que você vai dar todos os dias. E de novo, tem que ser uma dica fácil, algo rápido, não que demore muito tempo, ainda mais se você for passar todos os dias. E essas foram as principais dicas a respeito de Instagram. Não deixe de aplicar elas, porque não adianta nada você só ouvir aqui e não aplicar nada do que eu falei. Anota tudo direito. E se você gostou do vídeo, não se esquece já de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para eu continuar trazendo conteúdo aqui pra vocês. Se você assistiu esse vídeo até o final e te ajudou, vai lá no meu Instagram, Geração Influenciadora, e comenta na minha última foto, #vim do YouTube, que eu quero ver quem daqui já está lá acompanhando o conteúdo também. E é isso, meus anjos. Um beijo! E até os próximos vídeos.